Olá, irmãos, já estou de volta aqui novamente. Eu quero agora trazer uma mensagem de conforto, de encorajamento novamente para os irmãos. Com isso, o meu propósito é de promover a fé dos irmãos em Cristo, lembrando os irmãos que, mesmo nós passando por esse tipo de problema, Deus não nos abandonou. Deus continua conosco, andando conosco, cuidando de nós. Então nós, como cristãos, precisamos entender isso, que Deus, ele não abandona o seu povo. E não importa o tipo de calamidade que venha sobre a terra, Deus cuida do seu povo, Deus pastoreia o seu povo, e Deus é aquele que vai sempre administrar de maneira sábia, santa, boa, né, misericordiosa, a vida e os momentos daqueles que nele confiam. Então é importante que nós pensemos assim, porque as Escrituras nos ensinam a pensar assim. Então nós somos um povo da Bíblia. Nós estamos apegados à Bíblia porque ela é a voz de Deus, ela é inspirada, ela é suficiente, ela é o testemunho autorizado de Deus. Então nela nós podemos confiar 100%. 100%. Eu vou falar hoje com os irmãos um pouco sobre o Salmo 23, do verso 1 até o verso número 6, aí, que é o texto que diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar a Deus. Senhor, teu Santo Espírito ilumina nossa mente e o nosso coração. Conduza-nos, ó Senhor, a confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo, e ajuda-nos, ó Deus, a descansar no Senhor nesses momentos que o mundo passa por essa crise. Ela está no controle do Senhor, foi planejada pelo Senhor e está cumprindo, ó Deus, a tua vontade. Mas a nós, que somos limitados e que não compreendemos todas as coisas, precisamos da tua iluminação, da tua direção, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para que possamos nos comportar de modo que o teu nome seja honrado e glorificado. Abençoe a todos que estão ouvindo, ó Deus, e que eles sejam também tocados pelo Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Acredito que é uma referência ao Salmo 23. Ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor que, de fato, não tem defeito algum, não tem falha nenhuma. Ele pastoreia perfeitamente o seu rebanho. Acredito que ele faz uma referência ao Salmo 23. Há também, irmãos, um outro texto que está lá em João capítulo 7, que Jesus fala assim: quem crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele faz uma referência, então, que seria o Espírito Santo que seria dado aos seus discípulos. Mas é importante entender que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembrando que Jesus tinha o Antigo Testamento. Esta era a Bíblia do Senhor Jesus. Então eu penso que Jesus está dizendo para os discípulos que quem cresce nele de acordo com o testemunho do Antigo Testamento, do coração deles, do interior deles, fluiriam rios de água vivas. Lembrando que o Antigo Testamento é a palavra de Deus e também foi inspirada pelo Espírito de Deus. Jesus continua dizendo assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é importante nós entendermos. Se aproximando, né, da sua morte, Jesus começa a dar instruções para os discípulos, e ele diz assim que quem crer nele
né? Quem crer nele, ou quem pedir em nome dele, né? Ou quem crê em mim, fará as obras que eu faço e farão maiores ainda. É isso que Jesus está falando. Então, quem crê em mim, né? E tudo que pedido crendo, recebereis. Então veja que é importante que nós entendamos isso, né? Jesus está dando caminho para os discípulos, mostrando quem ele é, que ele é o pastor que veio dar vida pelas ovelhas, que ele é o pastor que dá a sua vida e que dá vida em abundância para as ovelhas. Quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva, de acordo com as escrituras. E ele está mostrando que quem crer nele e quem pedir no nome dele, né, recebereis. Então, é importante que nós, como cristãos, entendamos isso. Nós precisamos crer nas Escrituras, entendendo que ela está falando de Cristo para nós e está descrevendo quem é Cristo Jesus, e nós temos que nos apegar a isso. Mas a pergunta é: o que isso tem a ver com o Salmo 23, né? Eu falei para os irmãos que quando Jesus fala que ele é o bom pastor, eu acredito que é uma referência que ele faz ao Salmo 23. É claro que há outros textos, né, e também aos cuidados que Deus dispensou sobre o povo de Israel como pastor, também é a referência que Jesus faz, mas penso que o Salmo 23 aí está muito bem evidenciado nessa declaração do Senhor Jesus Cristo. E esse salmo é um salmo consolador para esses momentos que nós estamos enfrentando, porque ele vai dizer para nós a natureza desse pastor e também a natureza do trabalho dele. Né, a perfeição que ele realiza esse trabalho como pastor. Então, Davi começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa referência ao Senhor, nós temos que lembrar que ela começa, se os irmãos lerem o primeiro capítulo de Gênesis, os irmãos vão ver sempre a palavra Deus. Agora, no capítulo 2 em diante, os irmãos já começam ouvindo a palavra o Senhor Deus. Senhor Deus, e aí vai por diante. Nós sabemos que essa expressão Senhor, ou Yahvé, ou Jeová, a ideia dessa expressão é uma ideia de Deus entrando em aliança, né, com o seu povo, a semelhança que ele entra em aliança com Adão, depois ele vai entrar em aliança com Israel. Deus então entrando em aliança com Israel, e Deus estabelecendo para Israel o que ele vai fazer, o que Israel tinha que fazer. Lembrando os irmãos e ouvintes que essa aliança que Deus faz com o seu povo, ela não é bilateral, ela é unilateral, é parte de Deus para o seu povo. É Deus quem abençoa o seu povo, é Deus quem agradece o seu povo, é Deus quem diz para o povo o que eles têm que fazer, e a resposta do povo é só a obediência, a fé e a obediência. Mas Deus está entrando numa aliança. E o que Deus promete nessa aliança? Deus promete amar, Deus promete cuidar, Deus promete proteger, Deus promete suprir, Deus promete ser o bem maior para este povo. Então Davi cita aqui, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Temos que lembrar, irmãos, que Deus é a fonte de todo bem. Deus é a fonte de todo bem. É Ele que dá para nós tudo aquilo que nós precisamos. Paulo diz isso lá em Atos, né, quando ele vai dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, porque é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então, Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. Então, nós precisamos de Deus. Então, Davi está focando nisso. Então, sabendo que Deus é a fonte, Deus é a origem de todas as coisas, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus trouxe a existência a todas as coisas, Deus domina e governa sobre todas as coisas, a semelhança de Paulo quando escreve a sua carta aos Romanos, né, que ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus decretos. Então, é Deus agindo por meio de todas as coisas para contribuir para o bem daqueles que foram chamados segundo os decretos dele. Então Paulo compreende que tudo que existe neste universo, né, Deus age para o bem daqueles que Deus ama e daqueles que amam a Deus, e daqueles que foram chamados segundo os decretos de Deus. Davi também sabia disso, que Deus é o Deus, que é o Senhor, que reina, que governa, que dirige todas as coisas, e que Ele é a fonte de todo bem. Então, Davi mostra para nós que, neste caso, então, Deus é o pastor perfeito. Ele conhece todas as nossas necessidades, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Ele é perfeito. Eu sou pastor, mas eu não sou perfeito. Eu não conseguiria suprir todas as necessidades da igreja. É por isso que um pastor que tem o juízo, ele vai clamar a Deus pela igreja dele.
Ele se coloca nas mãos de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele sabe que ele não vai conseguir atingir tudo. Mas o que ele faz? Ele vai naquele que pode atingir, que é Deus. Então, nesse caso, Davi descreve Deus como um pastor perfeito, porque ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele não terá falta de nada que ele necessita. Vamos pensar aqui. Se o trabalho é necessário, Davi não terá falta de trabalho. Se o dinheiro é necessário, Davi não terá falta do dinheiro. Se a comida é necessária, Davi não terá falta da comida. Se beber água é necessário, Davi não terá falta disso. Ou seja, tudo aquilo que Davi precisa para estar diante do Senhor, Deus pode fazer por ele. As necessidades nossas, e é isso que Davi está declarando, elas serão cumpridas, ou melhor, serão satisfeitas por Deus, porque Deus é o nosso pastor. Então, Deus é o nosso pastor perfeito. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, você está sendo cuidado por Deus. Você está sendo contemplado por Deus. Deus está de olho em você e Deus está providenciando para você tudo que você precisa para hoje. E preparando também o dia de amanhã para nós. Porque Ele é o nosso pastor que cuida perfeitamente de nós. Perfeitamente de nós. Aí nos versos de número 2, né, e 3 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E é importante nós percebermos aqui que o Davi está usando uma linguagem pastoril, né, de um pastor que está cuidando bem do seu rebanho, que conduz esse rebanho para águas correntes, né, para águas frescas, para uma campina verde, né, onde ali o capim é mais fértil, onde pode satisfazer vamos dizer assim, saciar a fome, né, das suas ovelhas. E Davi então descreve Deus como esse pastor, aquele que nos sacia em todas as coisas. Então, por exemplo, o que Davi está dizendo aqui? Que para nós, como ovelhas de Deus, não faltará descanso. Davi está dizendo também que para nós, como ovelhas de Deus, não faltará refrigério ou renovação de coração, de espírito, de ânimo. Deus nos dará isso como nosso pastor. Davi também está dizendo que, como nosso pastor, Deus sendo nosso pastor, não nos faltará o que? Coragem, encorajamento. Deus há de providenciar para nós tudo aquilo que nós precisamos, de acordo com o que Davi aqui nos ensina. Então, do verso 1 aí até o verso 3, né, nós temos aquele pastor que cuida perfeitamente do seu rebanho, do seu povo, que no caso aqui é Deus. E observe que há uma declaração importante aqui que Davi diz, porque ele fala assim: por amor do seu nome. Veja que a base para Deus fazer tudo que ele faz para o seu povo não está em nós, não está fora dele, mas está nele mesmo, no próprio nome dele. Então Deus age como ele age, cuidando do seu rebanho, porque ele jurou para si mesmo que assim ele vai fazer com o seu rebanho. E Davi diz: o Senhor, sendo meu pastor, nada me faltará. Não me faltará descanso, não me faltará alimento, não me faltará refrigério ou renovação para minha alma, não me faltará direção, porque Deus guia e me guia na justiça. Então Davi tinha essa convicção. Então, meu irmão, você que é crente, eu vou sempre enfatizar isso aqui para os irmãos. Eu preciso fazer isso para mim, para os irmãos. Isso aqui é para nós. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso é verdade para todos os crentes. Todo crente verdadeiro experimenta do pastoreio de Deus, dos cuidados de Deus, do amor de Deus, da proteção de Deus, da providência de Deus, do amor de Deus que é derramado sobre nós, da misericórdia de Deus. Deus nos tratará sempre assim, como ovelha sua, que Ele ama, e que Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, que Ele jura pelo seu próprio nome em cuidar das suas ovelhas. Isso é para você que é crente. Eu não quero, irmãos, veja bem, nós não podemos fazer da Bíblia um muleto, que a gente abre assim, deixa aberto lá num texto, e aí, como se ali ela fosse soltar raios mágicos assim. Não, nós temos que olhar para ela, estudá-la e entender, porque isso aqui é para nós, como cristãos. É para você como crente verdadeiro.
Então, nesse momento de crise mundial, Deus está cuidando de você. Deus está te pastoreando. Deus vai te suprir aquilo que você precisa. Por isso que nós não precisamos entrar em pânico e ficar desesperado. E agora, o que vai ser de mim? Eu estava conversando agora com um amigo meu pastor, o pastor Márcio William, lá de Limeira. Ele estava dizendo para mim que lá em Limeira algumas pessoas morreram de desespero. Nem pegaram o vírus, né, mas achando que poderia pegar, ou que parentes iam pegar, as pessoas morreram de desespero, de infarto, veja bem. Né, morreram sem mesmo nada ter acontecido. Mas o crente não é assim. O crente é aquele que confia em Deus como seu pastor perfeito, que cuida dele, que ampara ele em todas as coisas. Olha, irmãos, nós não podemos perder de vista, eu falei isso aqui já em áudios, em vídeos anteriores, que isso que está acontecendo agora não pegou Deus de surpresa. Antes do mundo existir, Deus já tinha planejado isso que está acontecendo agora. E nesse momento, Deus havia planejado que nós aqui, que hoje eu estou falando com vocês, vocês que estão me ouvindo aqui, os irmãos aqui de Caldas e outros irmãos de outras igrejas, nesse período de 2020, Deus já tinha planejado antes de acontecer. E como as coisas iriam acontecer. E é nisso que nós cremos, que na eternidade Deus planejou essas coisas. Nós não conseguimos explicar os mínimos detalhes, até porque nós não temos a mente de Deus e jamais conseguiremos atingir, né, a maneira maravilhosa que Deus trabalha as coisas e faz as coisas, mas nós temos informações bíblicas que antes de as coisas acontecerem, Deus na eternidade, Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, tinha planejado todas as coisas de acordo com a vontade deles. Então esse momento não nos pega de surpresa. E é esse Deus que na eternidade planejou, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, todo o domínio sobre todas as coisas, que é o meu Deus e é o seu Deus. Que é o meu pastor e é o seu pastor. É o seu pastor. E um pastor que nos ama, apesar de nós. E um pastor que cuida de nós. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, mas eu sei que uma coisa, Deus continua sendo meu pastor. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, mas uma coisa eu sei, Deus continua sendo meu pastor. E Ele vai cuidar de mim. Então Davi mostra que Deus é um pastor perfeito. E que Ele atende às necessidades do seu povo. No verso 4 ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Observe que Davi, eu acredito que Davi, ele enfrentou momentos perigosos na vida dele. Quando Saul mesmo, seu sogro, o perseguiu, Saul tinha a intenção de matá-lo. E muitas vezes fez armadilhas para matar Davi mesmo. Nós encontramos outras pessoas que não gostavam de Davi e que queriam matar Davi. Davi foi para a batalha, enfrentou muitas batalhas. E batalhas de morte. No entanto, Davi não morreu, ele foi protegido por Deus. Mas Davi tinha uma convicção. E Davi, ele tinha disposição para enfrentar essas questões, esses perigos de morte. Ele não tinha medo da morte, nem desses perigos. Por quê? Porque ele diz, tu estás comigo. Tu estás comigo. Deus, além de ser esse pastor perfeito que cuida e que satisfaz o seu rebanho, Deus também é um pastor presente. E eu falei, né, na última mensagem da presença de Deus, do desfrutar da presença de Deus. Olha, irmãos, não há nada mais maravilhoso, eu estou redundando aqui, do que isso. Deus, o Deus glorioso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo suficiente, o Deus que tem todo o poder, toda a alegria, toda a glória, toda a honra, o Deus que todos os anjos se curvam diante dele para adorá-lo, o Deus que toda a criação depende dele. É esse Deus que é o nosso pastor, é esse Deus que está presente na minha vida e na sua vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus é um Deus presente. O crente não precisa ter medo de coronavírus, de malária, de tuberculose,
de AIDS, de guerra, de rumores de guerras, de terremotos, de maremotos, não precisa ter medo disso. Nós não somos, aqui como eu falei para os irmãos, alguns áudios, alguns vídeos atrás, nós não somos masoquistas e nem somos fatalistas, né? Já que Deus planejou tudo, então não é isso não. O crente é sábio, ele não tenta Deus, mas ele não tem medo disso. Ele vai cantar como cantou Lutero, né? Se a morte enfim chegar e tudo se acabar, com ele reinaremos. Não é? Se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo, né, se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Ou como um servo de Deus que foi colocado na fogueira, e aí então os seus algozes estavam zombando dele, e dizendo, você não vai negar Cristo? Ele diz, não, durante 86 anos serviu ao Senhor, como é que eu vou... Ou melhor, durante 86 anos o Senhor sempre foi fiel, sempre cuidou de mim, como eu vou negar o Senhor? E eles estavam prontos para acender a fogueira e diz, vocês vão me queimar aqui agora. E eu vou, por alguns instantes, sentir o ardor da fogueira, mas eu subirei na presença do meu Senhor. E vocês poderão ser lançados num fogo que jamais será extinto. Mas a convicção que ele tinha é que ele ia se encontrar com o seu pastor. O pastor que cuidou dele daqui. O pastor que o amparou, que o protegeu de todas as coisas. Então veja que Davi diz que ele não tem medo porque Deus está com ele. Esse salmo é meu, irmãos, esse salmo é seu. Deus registrou isso para que nós, por meio de Davi, para que nós creiamos nisso. E entendamos que nós, como crentes em Cristo, nós temos um pastor perfeito que cuida perfeitamente de nós. E temos um pastor que é presente na nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Eu volto depois para falar do verso número 4 e o verso 5. Mas Deus abençoe os irmãos, Deus enriqueça os irmãos. E eu quero que os irmãos entendam que Deus é o pastor de vocês. E não se preocupem com a crise. Se preocupem só em glorificar a Deus, em honrar a Deus, em amar mais a Deus, em conhecer mais a Deus, em desfrutar mais de Deus em Cristo. E as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe os irmãos. E volto para nós encerrarmos depois o Salmo 23. Deus abençoe.